Olá, povo de Deus, quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, 25 de julho de 2024, Santiago, o Apóstolo. Nossa reflexão de hoje é a partir de 2ª Carta a Coríntios 4, de 7 a 15, Mateus 20, de 20 a 28. As relações de Paulo com a comunidade de Corinto são bastante conflitivas, daí grande parte da carta mostrar o apóstolo se defendendo, afirmando o seu apostolado e revelando sua confiança absoluta em Deus. No trecho de hoje, tal confiança é a base para Paulo suportar todos os sofrimentos advindos da missão, assim como Cristo também sofreu. Paulo começa mostrando a fragilidade do ser humano comparado a um vaso de barro que nos lembra a descrição da criação narrada em Gênesis e também o oleiro descrito por Jeremias. Em seguida, Paulo se serve de 4 oposições bem concatenadas, revelando-se um sujeito passivo, a exemplo do sofrimento de Cristo. Em tudo somos atribulados, mas não esmagados, confundidos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não aniquilados. E conclui com a oposição mais forte entre vida e morte, condição do seguidor de Jesus. Trazemos sempre no nosso corpo a morte de Jesus para que também a vida dele seja manifestada no nosso corpo. Para Paulo, a dor do sofrimento tem um caráter de fecundidade que gera vida para outros. Assim ele afirma, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Essa morte no corpo do apóstolo é para gerar vida aos corpos dos cristãos das comunidades. Aqui está a relação direta com o martírio de Tiago. Sua morte, geradora de vida para a igreja. Mas Paulo ainda vai além, tratando de um dos seus temas mais caros, a ressurreição. No fundo, quem sustenta a vida e a missão do apóstolo é a certeza de que a ressurreição de Jesus é o garante mais seguro da ressurreição daqueles que o seguem. Morte geradora de vida, pois alicerçada na ressurreição de Jesus. Motivo de ação de graças. Mateus 20, de 20 a 28. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? E ela respondeu, manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, de fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. O episódio do pedido de Salomé, esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João, para que seus filhos se sentassem
um de cada lado de Jesus quando ele estivesse em seu reino, serve para explicitar o objetivo da sua vinda. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate de muitos. E deixar claro para os discípulos que a única hierarquia admissível é a do serviço. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. No diálogo de Jesus com Tiago e João, Jesus faz alusão à questão do martírio, o que aconteceria com Tiago uns 10 anos após a crucifixão de Jesus. Entre vós não deverá ser assim. Essa afirmação de Jesus deve ser a grande norma para a vida dos cristãos, sobretudo frente à prática dos governos civis. Não se justifica na igreja, nas comunidades, uma prática autoritária, como a que descreve Jesus aos seus discípulos. Ele diz: vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas e os grandes as oprimem. Frente a isso, Jesus afirma: entre vós não deverá ser assim. Ora, esse discurso de Jesus serve para aplacar a pretensão de qualquer discípulo ser mais que o outro. Serve também para acalmar os discípulos que ficaram irritados com o pedido de Salomé, mãe dos apóstolos Tiago Maior e João. Muito importante esse texto porque ele nos ajuda a refletir sobre a questão do poder dentro da igreja. O que mais se ouve no interior da igreja é: a igreja não é democrática. O argumento mais usado é que, sendo ela uma instituição divina, tem a origem dos seus poderes no próprio Deus. É ele quem confere os poderes na igreja. Portanto, não dá para chamá-la de democrática, pois seu poder não emana do povo. Até aí, essa distinção é compreensível. O que não é aceitável é que ela, por não ser democrática, a exemplo de uma organização civil, seja autoritária e despótica, pois aí já estaria sendo contrária ao Evangelho. O teólogo Andrés Torres Queiruga trata muito bem desse tema. Vejamos o que ele disse. O que se pretende quando se nega que a igreja seja democrática? Se isso ocorre em sentido restritivo, supondo que em seu funcionamento institucional tem de ser menos que uma democracia, é algo falso e diretamente anti-evangélico, pois então se está insinuando que as relações intra-eclesiais não devem ser tão igualitárias, participativas, livres ou tolerantes como as de uma sociedade democrática. O entre vós não deve ser assim foi entendido pela comunidade associado a outras orientações de Jesus. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis Pai, pois um só é o vosso Pai, o Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior entre vós seja aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, que se humilhar será exaltado. Queiruga também afirma: se alguém teima em dizer que a igreja não é uma democracia, só poderá fazê-lo legitimamente jogando alto. Não o é porque é muito mais que uma democracia. Se fôssemos capazes de concretizar minimamente tudo que o Cristo deu de instrução, de exercício de poder em estrutura social e em um modo de governo, talvez fosse verdade que a igreja não teria por que ser uma democracia, pela simples razão
de que avançaria muitos quilômetros. Deveria ser muitíssimo mais livre e participativa, muitíssimo mais eletiva e deliberativa. Os cargos deveriam ter muito mais flexibilidade. Ninguém ousaria mandar em ninguém. Celebramos hoje São Tiago e nos voltamos para os inícios do cristianismo, para o grupo dos 12, para o tema do martírio. O Tiago que celebramos hoje é o chamado de maior, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de outro apóstolo, João. O outro Tiago, o menor, era filho de Cleofas e Maria, primo de Jesus. Tiago maior foi decapitado por Herodes Agripa por volta do ano 44. As leituras de hoje querem jogar luz no testemunho deste apóstolo tão importante para os primeiros cristãos. Um beijo no seu coração.